Olá, queridos, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula, nossa 8ª aula da Escola Bíblica Betel desse trimestre, e eu espero que você esteja acompanhando, que esteja gostando, me ajudando, compartilhando. Depois eu quero que você, se você for possível, coloque nos comentários para mim como é que tá o som, ó. Comprei um microfone agora, ó. Vamos ver se funciona, se dá tudo bem, se o som tá melhor, se a música estiver alto. Então tenha paciência comigo que nós vamos demorar um pouquinho para poder entender, para poder colocar as coisas no lugar. Mas a minha ideia é que vocês aprendam, que nós possamos juntos dividir essa matéria, dividir esse conteúdo que é muito lindo, tá bom? Então vamos lá, vamos orar para a gente poder iniciar nossa aula? Querido Papai, em nome de Jesus, invocamos o Teu santo nome, Senhor, a Tua santa presença, ó Espírito Santo, para nos ensinar em mais essa aula. Coloque em nossos corações, Senhor, aquilo que nós queremos e precisamos aprender. Faça, Senhor, da nossa vida a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, somos Teus eternos alunos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, queridos. Então, ó, não esqueça que a partir acho da aula passada eu comecei, como a maioria dos professores estão estudando aqui pela primeira vez, estão junto comigo para aprender a revista. Qual que é o intuito dessa aula? Só para a gente entender. É que eu passe ela inteirinha, linha por linha, sem pular nada, para que você tenha como se fosse um estudo dela avançado, para que na hora de você fazer o teu esbocinho da aula, para que na hora de você levar a tua aula junto com os teus alunos, você já conhece, você já domina todo o conteúdo. Lembre-se sempre, não existe bom professor, existem pessoas que se preparam para ser bons professores. Então, se prepare, tá bom? Vamos lá então, dando início à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição 8, será aplicada no dia 25 de maio de 2025, da Escola Bíblica Dominical, né? A nossa revista. Tema desse trimestre: mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. E o tema de hoje é a fidelidade na mordomia cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Queridos, acho que na aula passada eu tinha dito para vocês que hoje, dia 25 de maio, eu não estaria mais no Brasil, eu já estaria na minha viagem lá para Israel, mas ela foi adiada. Eu vou dia 2 de junho, então no outro fim de semana ainda, então tem um tempinho ainda, tá bom? Mas vai orando por mim, vou fazer vídeos de lá. Vamos lá, vamos continuando, deixa eu pegar o meu marca-texto e vamos iniciar nossa aula. Texto áureo: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas 16, versículo 10. Então o tema hoje da nossa lição, o texto áureo, para que a gente se aprofunde, é Lucas 16, 10. Nós vamos ver que nós vamos falar muito desse texto, porque Deus está dizendo assim, olha, se você for fiel no teu pouquinho, eu sei que no muito você vai ficar. Em outras passagens ele ainda diz assim, ó, eu vou te colocar no muito. O que Deus espera de mim e de você não é a fidelidade no dinheiro, mas a fidelidade na obediência. Não importa para Deus se o seu dízimo é R$1.000 ou se ele é R$1. O que importa é que Deus está olhando para você não como fornecedor de dinheiro para o ministério de Cristo, mas como obediente à palavra. E Ele sabe que se você for fiel no pouco, você vai ser fiel quando Ele te colocar no muito. Verdade aplicada. O discípulo cristão envolve lidar com os bens materiais e as finanças conforme os princípios bíblicos. O objetivo desta lição: saber que a avareza é o egoísmo desagradam a Deus. Epa! Vamos corrigir isso direito, vamos fazer direito. Como eu não tenho edição aqui, então nós vamos repetir. Primeiro aí, qual o primeiro objetivo? Saber que a avareza e o egoísmo desagradam a Deus. Segundo objetivo, ressaltar que a fidelidade leva o crente a reconhecer que tudo vem de Deus. E terceiro, compreender que todo cristão prestará contas de sua mordomia. Olha só que pesado isso. Então, se você leva a obra de Deus de qualquer jeito, se você leva os cuidados com as coisas de Deus de qualquer jeito,
você vai prestar conta. Você vai prestar conta. Texto de referência, o texto que nós vamos trabalhar nesta lição, está lá em Lucas capítulo 16, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 6. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, ou de acabar com os bens do dono. E ele, chamando-o, disse: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quantos deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-se, já escreve 50. Então é um texto bíblico, é uma parábola que Jesus está contando sobre a mordomia, sobre a nossa, travou a língua aqui, hein? Infidelidade, o cara ser infiel ao mordomo. Deus nos concedeu tudo que você tem, o que você consegue na tua vida, é porque Deus está fazendo com que você tenha forças para conseguir, e Ele tem aberto portas. E aqui ele conta a história de um mordomo esperto, que começou a dissipar, meter a mão na fortuna, no dinheiro do seu patrão, fazer com que as coisas do seu patrão fossem do jeito que ele quisesse. E aí o patrão chamou ele e falou assim: olha, arruma as tuas coisas que eu não te quero mais aqui. E aí, para que ele pudesse sair, no próprio texto diz que cavar ele não pode, ou seja, trabalho duro, e mendigar ele tem vergonha de ficar pedindo. Então ele bolou uma estratégia, ou seja, ele meteu mais a mão ainda no bolso do patrão. Ele foi chamando cada credor, e cada credor que oferecia um valor, ele diminuía a dívida pela metade e pegava uma parte para ele. Vamos então estudar esse texto, estudar essa lição de hoje. Introdução. O exercício da mordomia cristã está fundamentado na verdade bíblica de que tudo pertence ao Senhor. Isso não é porque nós achamos. Olha o que o Salmo 24, versículo 1, verso 1 diz: do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo 24, 1. Olha o Ageu 2,8: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Estão entendendo? Então não é porque um obreiro achou, não é porque, eu acho que é tudo de Deus. Não, a Bíblia declara que tudo é do Senhor, tanto nós como prata, ouro. Assim o discípulo de Cristo deve ter profundo senso de responsabilidade e consciência de que prestaremos contas ao Senhor de como administramos o que nos foi confiado, incluindo os bens materiais e as finanças. Lembre-se sempre, aquele texto que nós vimos atrás de Lucas 16, vai chegar aquele dia que nós vamos ter que prestar conta para Ele. Que Ele vai ver você com dinheiro, vai ver que você fez uma carreira brilhante financeiramente, mas não praticou bem, mas se afastou da presença de Deus, mas serviu mais a Mamon do que ao Senhor. Então vamos lá, primeiro tópico: o princípio da mordomia. Em Lucas 16, do 1 ao 13, parte do texto que nós lemos, temos uma das parábolas de Jesus sobre riquezas, sobre o dinheiro. Portanto, o discípulo cristão inclui a maneira como lidamos com o dinheiro e com os bens materiais, ou seja, não é só servir a Deus, não é só na casa do Senhor, não é só fazendo a obra do Senhor, não é só sendo um missionário. Deus vai requerer também o que nós fazemos com o dinheiro que chega nas nossas mãos, com os bens que nós adquirimos. A primeira parte do capítulo 16 do Evangelho de Lucas encerra com a advertência do Senhor: nenhum servo pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
Lucas 16, versículo 13. Olha só, então nesse capítulo Deus estava dizendo na parábola que, olha, é impossível você servir a Deus e servir ao dinheiro também. Porque muitas vezes você vai preferir gastar com as tuas vaidades do que socorrer uma viúva, um órfão, um necessitado. Por isso que Deus diz, é impossível você me servir se você tiver apego ao dinheiro. Presta atenção, Deus não está dizendo que você não pode ser rico, que você não pode ser próspero, mas Deus está te alertando que a tua prosperidade não tome conta da tua vida. Vamos continuar. Daí a necessidade de buscar no Senhor sabedoria e habilidade necessária para administrar o que Deus permite que esteja sobre a nossa responsabilidade. Então, muitos de nós não sabemos administrar. Muitos de nós não sabemos como cuidar dos nossos dinheiros, dos nossos bens materiais. Por isso que a primeira coisa é buscar no Senhor, para que Ele te abra o dom de administrar os teus bens, porque muitas vezes buscamos nos homens que não têm Deus no coração, e aí nós acabamos nos tornando gananciosos, orgulhosos, avarentos. Preste atenção nisso, queridos, é muito importante você prestar atenção nisso. 1.1, o conceito da mordomia. A expressão mordomia cristã, olha só, o que se refere? Refere-se à gestão dos bens que nos são dados por Deus. Então, mordomia cristã não é só cuidar, preste atenção, das coisas da casa do Senhor. Nós já estudamos que isso é sim, é importante, é ordem de Deus, é bênçãos de Deus, vem quem cuida da casa do Senhor. Mas o termo mordomia cristã, preste atenção, queridos, ele refere à gestão dos bens que nos são dados por Deus. Nós não dizemos que o teu carro, o meu carro foi dado por Deus, que a minha casa foi dada por Deus. Então, como eu tenho cuidado disso? A raiz da palavra vem do grego oikonomia, termo encontrado em alguns trechos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel, que está em Lucas 16, versículos 2 ao 4. Na Bíblia, o termo mordomo também é traduzido por despenseiro. Olha só, presta atenção, cuja característica principal é a fidelidade. Olha só o que é um despenseiro. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. O princípio da mordomia, portanto, refere-se ao cuidado que o cristão fiel deve ter com todos os bens recebidos de Deus, sejam materiais ou espirituais, pois um dia seremos chamados para prestar conta deles. Você já parou para pensar nisso? Que um dia Deus vai te chamar para prestar conta e vai falar assim, irmã, vem cá, senta aqui do meu lado. O que você fez com as coisas que eu te dei? Olha, eu te dei um emprego, eu te dei condições de você prosperar e você se endividou e você acabou envergonhando o nome de um cristão, sendo cobrado com o nome sujo. Olha o que Deus vai falar para você, e também dispenseiro da graça, dos mistérios de Deus. Ele vai falar assim, olha, eu não te dei dons que era para trabalhar na obra do Senhor, o que você fez com os dons que eu coloquei nas suas mãos? Vamos continuando? Então lá só para relembrar, né? Lucas capítulo 16, versículo 2 ao 4 diz assim, então ele o chamou e perguntou, o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho forças, e tenho vergonha de mendigar. E o 4, olha o que ele fala, já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Olha que vergonha, queridos. Olha lá, 1 Coríntios, é o texto que ele está dizendo em cima, né? Portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Vamos continuando. Olha o que o bispo Samuel Ferreira diz. No sentido cristão,
A mordomia se refere basicamente à oportunidade de servir a Deus com tudo aquilo que Ele nos concede durante nossa vida profissional. Os bens que nos foram dados a administrar são tudo o que conquistamos nesta vida. Propriedade, posição social, família e até mesmo o nosso corpo físico. Todas essas coisas nos são colocadas à disposição pelo Supremo Deus durante algum tempo, a fim de serem bênçãos universal, mas na realidade não nos pertence. Ou seja, tudo que você tem não é teu. Entenda isso. Você um dia vai ser chamado ou para o céu ou lá para baixo, e tudo que você conquistou vai ficar. E muitas vezes vai ficar para teus herdeiros brigarem, se matarem. Então lembre-se que tudo que Deus te coloca na tua mão tem um ministério atrás disso daí. Você tem condições de fazer algo. Vamos lá. 1.2. Você é um mordomo fiel. Tudo que somos e temos pertence a Deus. Olha lá. 1 Crônicas 29, versículos 11 e 12. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de si, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Amém, querido. Olha que texto lindo, que texto maravilhoso. O escritor de Crônicas está até dizendo, olha, do Senhor é tudo. Do Senhor é tudo. Nós temos que entender isso, queridos. Por isso devemos viver como bons mordomos, administrando cuidado o que recebemos do Senhor. Está no texto, sempre o nosso texto base, tá? Lembre-se de uma coisa, queridos. Quando o mordomo administra bem as coisas que Deus dá mais. Ele olha para mim e para você e olha assim e fala, poxa, o Kleber tem administrado bem as coisas que eu tenho dado na mão dele. Tudo que eu tenho colocado sobre ele, ele tem compartilhado, ele tem repartido com outras pessoas. Ele tem ajudado a viúva, o órfão e o necessitado. Olha, eu compenso dar mais para ele. Eu vou colocar mais na mão dele. Por isso que muitas pessoas fiéis a Deus são ricas, porque elas usam a sua riqueza para fazer a obra do Senhor. O mordomo fiel administra os bens que recebe, segundo os padrões e as orientações do dono dos bens, e não segundo os seus desejos. Deus é dono de tudo, da vida, do tempo, do dinheiro, e o cristão deve viver como um administrador fiel de tudo que lhe é confiado. Queridos, esse texto é tão importante. Preste atenção nisso, ó. Deus é dono de tudo, tudo, inclusive o tempo. Muitos de nós temos arrumados afazeres e até trabalho acima do necessitado, ou acima do permitido por Deus. Ou seja, ele trabalha tanto que aí as coisas de Deus ele é obrigado a deixar de lado. E Deus é dono do teu tempo. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? Você tem servido a Ele neste tempo? Você tem tirado tempo do teu dia para servir, para um devocional, para falar do amor dEle? Cuidado! Esse texto, queridos, essa lição de hoje é mais para te chamar a atenção, para que você não faça coisas erradas, que você não se engane. Olha o que o Chaplin diz. Um administrador ou um mordomo cuida da riqueza de outrem, não da dele, de outro. Então, se o que você tem é de Deus, você está cuidando das coisas de Deus. Na realidade, essa é a verdade de toda a posse de bens materiais. Porquanto, em última análise, ninguém possui qualquer riqueza material. Assim sendo, somos meros administradores e não proprietários. Somos mordomos tanto das riquezas físicas como das riquezas morais ou espirituais. O que possuímos é apenas um empréstimo, e esse empréstimo a qualquer momento nos pode ser tirado. Se não pudermos provar nossa fidelidade em tais possessões, como poderíamos esperar receber algo que seria eternamente possessões?
Lembra quando Deus diz assim, olha, não ajuntais ouro e prata aqui na terra, onde as traças comem, o ladrão rouba, mas ajuntai tesouros no céu. Se você não administra tuas coisas aqui, como Deus vai te ver com olhos de administrador para administrar tuas coisas no céu? 1.3. Administrando os bens recebidos. O mordomo da parábola não agiu, está até do outro lado de novo, corretamente. Além de mau administrador, ele ainda fraudou os bens do seu senhor. É o texto que nós lemos. Eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu repeti ele aqui. Lucas, está lá. Lucas 16, versículos 6 e 7. 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, toma sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo, e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele e lhe disse, toma sua conta e escreva 80. Ou seja, ele estava ainda, além de tudo, dele ter sido infiel, ele estava roubando. Deus é justo e por isso não aprova nenhum tipo de negócio fraudulento. Quem enriquece às custas de mentira cai em uma armadilha mortal. Olha o que Provérbios 21:10 diz, o desejo do perverso é fazer o mal, ele não tem dó do próximo. Por sua vez, os mordomos fiéis serão abençoados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, olha o que diz, olha que texto lindo. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Está vendo o texto dizendo, faça bonito. Queridos, a coisa mais triste que eu vejo hoje é cristãos devendo, sendo cobrados. E não é porque perdeu o emprego, não é por causa de uma necessidade que ele está sendo acometido, porque isso vai passar, mas é porque ele acostumou a ser fraudulento, caloteiro, porque ele compra sabendo que ele não vai ter dinheiro para pagar, porque as dívidas que ele já tem não o permitiria comprar mais, mas ele vai lá e compra. O texto está dizendo bem no começo desse texto, olha lá, vivam entre os pagãos, ou seja, entre os que não são crentes, de maneira exemplar. Temos que tomar cuidado com isso. Na parábola, a má fama do empregado chegou ao patrão, Lucas 6:2, vamos lá, nós vamos revisar esses textos várias vezes. Então ele chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo meu administrador. Que logo avisou que a tirania da administração de seus bens. Então logo ele acabou, olha lá. E Jesus disse aos seus discípulos, Lucas 16, 1 e 2, o administrador, um homem rico, foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo ao seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Queridos, às vezes você pode estar achando um pouco chato eu ficar repetindo esses versículos que a lição está repetindo, mas a ideia é isso mesmo, é que pela repetição, a ciência diz que quanto mais repetimos, mais gravamos. Pela repetição, fica mais fácil de você entender. Então entenda, porque nós precisamos entender, talvez Deus tenha me abençoado muito e eu tenho sido um servo, um administrador infiel. Olha o que o comentário bíblico Biacon diz. Esse administrador cuidava dos negócios e dos bens do homem rico, incluindo suas propriedades. Ele evidentemente havia recebido amplos poderes para administrar e controlar as riquezas do dono. E portanto tinha várias oportunidades de ser desonesto. Ele foi acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. A palavra grega traduzida como dissipar significa literalmente desperdiçar, espalhar, como em uma companhia militar. Parece que o mordomo estava realmente roubando os bens ou administrando-os em seu benefício.
Prestou atenção, queridos? O que é uma má administração? E isso nós estamos falando de uma mordomia cristã. Mas existe a mordomia normal, quando você é empregado de uma fábrica, quando você é empregado de um patrão, como você tem cuidado dos bens que ele tem colocado nas tuas mãos? Talvez Deus tenha colocado coisas grandes nas tuas mãos, dentro do teu trabalho secular, para te honrar lá. Será que você tem sido fiel a isso? Será que o teu patrão não tem nada com que se preocupar com você? Será que você que é um caixa, será que você que é um financeiro de uma empresa, de uma entidade, você tem sido um servo fiel? O que eu ensinei? A expressão mordomia cristã refere-se à gestão dos bens que nos são dados por Deus. Capítulo 2, tópico 2, né? O Pai zeloso. Todas as coisas pertencem a Deus, que nos oferece suas muitas bênçãos. Como um pai zeloso, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha o que Deus espera de nós, que nós transbordamos, que nós exalamos, que nós tiramos para fora, que as pessoas olham para nós e veem as nossas obras e falam assim, ó, olha que homem, olha que mulher de Deus, zeloso, que Deus tem abençoado e Ele tem cuidado da obra. Nós temos que transbordar esse amor. As pessoas que olham para mim, para você, têm que entender o nosso sentimento pelas coisas de Deus. Isso, porém, não significa que temos livre gestão sobre as coisas que recebemos do alto. É preciso empenho para administrar os bens e finanças sob a nossa responsabilidade. Preste atenção, ó. É preciso ter empenho. Não é fácil administrar, sendo bons mordomos do que Deus nos confiou. Lucas 12, 42 a 46 diz assim, ó. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo, meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Olha que texto bonito, né? 2.1. O caráter do mordomo fiel. No livro Que Pregues a Palavra, de 2019, página 264, o bispo Abner Ferreira e o pastor Marcos Santana comentam que a mordomia é um assunto relevante e que exige nossa atenção. Então a mordomia é um assunto relevante que exige nossa atenção como discípulos de Cristo. Ou seja, é um discípulo de Cristo, a mordomia é essencial. Considerando que somos discípulos de Cristo, a quem pertence todo o nosso ser, nós já até vimos esse salmo, né? Da terra, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Precisamos estar atentos a esse importante aspecto da vida cristã. A parábola do mordomo infiel nos ensina que o verdadeiro caráter cristão se expressa também no modo como lidamos com os bens que Deus nos confia. Lembra do texto? Então chamou um dos devedores do Senhor e perguntou primeiro, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, toma a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas 16:10. Que está aí nesse texto que nós acabamos de ler. Vamos lá, queridos, entendendo? E aí, deixa eu dar uma pausinha aqui, deixa eu dar uma folga na minha garganta. Estão entendendo? Tá gostosa a aula? Estão conseguindo compreender? Eu estou conseguindo trabalhar nos textos conforme você espera. Então eu mereço um like aí, eu mereço compartilhar esse vídeo aí nas tuas redes sociais, na tua igreja. Eu mereço a tua ajuda. Se eu merecer, vai lá, se ainda não mereço, vai assistindo.
Deus é bom e fiel. Foco na lição. Daí a necessidade de buscar no Senhor sabedoria e habilidade necessária para administrar o que Deus permite que esteja sobre a nossa responsabilidade. Olha o comentário do Novo Testamento da Bíblia, aplicação pessoal. É importante evitar julgamentos equivocados. Muitas pessoas ricas são cristãs autênticas e amadurecidas. A riqueza não é o problema. Muitos cristãos amadurecidos trabalham arduamente e esperam receber por isso. Este também não é o problema. O dinheiro para estas pessoas é somente um meio para atingir um fim. Mas algumas pessoas, tragicamente, fizeram da riqueza o fim propriamente dito, a coisa a ser servida ao seu Deus. Ou seja, existe um ditado que diz assim, ó, dai dinheiro e poder e você conhecerá a pessoa. Na verdade, o Deus do dinheiro é Mamon, como a própria Bíblia diz. Quando você serve, se prostra diante do dinheiro, você não está servindo e prostrando diante de uma estátua de Mamon, mas sim do dinheiro, ele acaba sendo o seu dominador. Você é capaz de comprar uma camisa de R$500, mas não é capaz de dar um lanche para uma criança necessitada que não tem o que comer. Quando o dinheiro é o seu patrão, é o seu dono, você fica cego. 2.2. Os mordomos do Senhor. O mordomo infiel tinha total autoridade sobre os bens do seu senhor, que confia nele até para fazer acordos em seu nome. Isso aqui, ó, eu não vou repetir de novo não, tá? Os que recebem a Cristo devem compreender o significado da mordomia cristã, que exige um caráter reto, próprio de quem teme a Deus. Quando o cristão é zeloso e correto na administração de tudo que está aos seus cuidados, o nome do Senhor é honrado. Olha os textos, que coisa linda, ó. Quando você é fiel, se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro 4,11. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Entendeu, queridos? Tudo que nós fazemos de bom, de direito, sendo um bom mordomo das coisas de Deus, cuidando das nossas coisas, dando bons testemunhos, serve para que Deus seja honrado através da nossa vida. Deus espera que eu e você honre Ele através do nosso testemunho. Não adianta ir para o culto de louvor e chorar, Deus eu te amo, Deus eu te amo, e a hora que sai de lá, não faz o bem, não cuida das coisas direito, envergonha a obra do Senhor. Quantos hipócritas têm vivido nessa era? Que na frente de um púlpito, na frente de um altar, em cima de um altar, faz como que se fosse o maior, o mais fiel mordomo de Deus, e fora dali é um covarde, um ladrão, um mentiroso. Deus não se agrada disso. Deus chamou a mim, chamou a você, para que Deus seja glorificado através da minha vida. Será que as pessoas estão olhando para você e falando, és um verdadeiro homem de Deus, és uma verdadeira mulher de Deus? Cuidado! 2.3. Você tem nas mãos... Ixi, aqui tem uma pergunta e tá faltando, esse texto tá errado, né? Tem que faltando um que aqui, ó. O que você tem nas mãos hoje? O apóstolo Paulo alertou o jovem Timóteo acerca do apego aos bens. Ele diz lá em 1 Timóteo 6,7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Então, Paulo já estava falando, Timóteo, não se apegue às coisas deste mundo. Tudo que você conseguir aqui, você vai ficar aqui, essas coisas vão ficar aqui. Você veio sem nada e você vai voltar sem nada. É a fala de Jó, lembra quando Jó está enfermo, Jó fala para a mulher, doida, nu eu vim do meu ventre, nu eu vou partir, sem nada. Nós temos que ter isso em nossa mente. Essa realidade soa como uma exortação para não nos esquecermos de que tudo pertence a Deus. O que o Senhor tem colocado em suas mãos sobre a sua administração. Você tem cuidado dessas coisas com zelo e integridade? Cabe a nós refletir sobre esse questionamento com a fidelidade que o Senhor espera de seus filhos amados. Queridos, falando até em filhos, a Bíblia diz que tudo é de Deus.
Deus nos deu. Deus deu teu filho, a tua filha, para você cuidar. O que você tem feito com ele? Você tem exortado, cuidado, chamado a atenção, repreendido, castigado ele? Ou você tem liberado por causa de um amor infundável? Lembre-se, queridos, que a criação do teu filho é administrar também o bem de Deus. Os filhos são de Deus. Está vendo como profundo essa aula? Como seria bom fazê-la detalhadamente aí com 2, 3 horas? Mas vamos lá, não temos tempo, né? Bispo Samuel Ferreira diz: os bens que nos foram dados à administração, propriedade, fortuna, posição social, família e até mesmo o nosso corpo físico, todas essas coisas nos são colocadas à disposição do Supremo Senhor durante algum tempo para serem usadas em benefício geral. Mas na realidade nada disso nos pertence. Isaías 45:3. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Entendeu, querido? Tudo é de Deus, a Bíblia inteira diz isso. A prova disso é que sempre chega o dia em que seremos despojados delas, querendo ou não. Eclesiastes 5, 19 e 20. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e os capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Então temos que manter sempre esse pensamento. Lembra da parábola que o cara estava construindo celeiros e mais celeiros para guardar trigo, guardar mantimentos, e Deus chega e fala assim: louco, e se eu te chamar hoje, se amanhã a morte vir para você, o que adianta você fazer tudo isso? O que eu ensinei? Todas as coisas pertencem a Deus, que nos oferece suas muitas bênçãos. Queridos, eu falei de filho, nós falamos de dinheiro, de casa, carro, ministério, mas também ali o texto estava dizendo, e é bem claro, o corpo humano também. O teu corpo físico é templo do Espírito Santo também. Você também. Então, lembra quando Deus diz que é pecado a bebedice, a comilança? Por que é pecado isso? Porque isso te faz mal, isso destrói o teu corpo físico. Então, tudo que você faz, até em má administração do teu corpo, ei, senhor, senhora, que não faz um exercício, Deus está clamando por isso. Cuide-se do meu templo, diz o Senhor. Cuide-se do templo do Espírito Santo. Lá, ó, cuidado com o que você se alimenta, com o que você joga para dentro. O teu corpo está sendo destruído pela tua má alimentação. Tópico 3 e último, vamos lá, espero que esteja aí. E agora? Já passou o tempinho? Mereço o like? Vamos lá, me ajuda aí. Sejamos mordomos fiéis. A infidelidade do mordomo se tornou conhecida, e o seu senhor o interrogou: que é isso que eu ouço de ti? Está lá em Lucas 16:2. O mordomo infiel esbanjou os bens do seu patrão, e isso evidenciou um caráter distorcido. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Tá, mas não vou ler de novo, que aquilo nós já lemos também. 3.1. Mordomia e caráter íntegro. Para cuidar das coisas que recebemos de Deus, é preciso cultivar um caráter íntegro. Lucas 16, versículo 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Você pode dizer até para mim assim, queridos, fazer uma pergunta assim, ó. Como eu sou infiel no pouco? Se eu dou todo o meu dízimo do que eu recebo na igreja? Queridos, talvez você tenha recebido outras coisas e não tenha devolvido ao Senhor. Talvez alguém te dê uma nota de R$10, tua mãe, teu pai, teu filho. Você precisa fazer, porque o dízimo é de tudo que vem nas tuas mãos. Se você não é fiel nos R$10, você não vai ser fiel em R$10.000. A integridade é um dos atributos de Deus, que é íntegro, justo, correto e perfeito. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos.
é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto é Ele. O próprio texto diz que Deus é. Não devemos agir como mordomo da parábola de modo fraudulento. Jesus rejeita a mordomia e mentira. Deus rejeita a mordomia dúbia e mentirosa. O que é mordomia dúbia? O que é algo dúbio? De duas caras. Deus rejeita quem finge ser mordomo, tá lá como mordomo das coisas do Senhor e ao mesmo tempo tá passando a mão e ao mesmo tempo tá fazendo uma administração relaxada. A palavra de Deus diz assim, ó: ai daquele que cuida da obra do Senhor relaxadamente. Cuidado. Mesmo nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, versículo 13. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui, mas não. Ó, esses textos nós já lemos, né? Também. Chaplin já diz: o administrador era um homem iníquo, embora fosse astuto, e os discípulos de Jesus são exortados a empregar a sua sabedoria para propósito superior. O versículo 9 mostra que, de maneira bem definida, que um dos principais propósitos dessa parábola é o de ensinar o uso sábio do dinheiro. Então olha o parábola, por que nós estamos falando tanto dessa parábola? Jesus está tentando nos ensinar sobre a verdadeira administração do dinheiro. Ainda que os versículos seguintes façam uma aplicação mais ampla, isto é, o uso da sabedoria em todos os tipos de mordomia. É possível que Jesus estivesse usado esta parábola originalmente no caso de um grupo de colaboradores, de coletores de impostos, pois, apesar de saber empregar astutamente o seu dinheiro, Jesus queria ensinar-lhes como agir com lisura nas questões monetárias. A Bíblia é perfeita, né, queridos? A Bíblia ensina tudo. A Bíblia é maravilhosa. Ela ensina como você administrar, ela ensina como você poupar. Eu sempre digo, o maior investimento não é bolsa de valor. O maior investimento não é uma aplicação fora do país. O maior investimento é você aplicar na obra do Senhor. Tente fazer isso. Aplique um pouco do seu dinheiro na obra missionária e você vai ver o que Deus fará nas tuas finanças. 3.2. Mordomo fiel. Como vimos, a mordomia é administrar os bens de outrem com fidelidade. A Bíblia relata o exemplo de Eliezer, mordomo de Arão. Olha o que ele diz: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro de que eu possuo é Eliezer, o de Damasco. Então ele era tão bem administrador que Abraão considerava ele como um filho. Ele administrava tudo que o seu senhor possuía, inclusive sendo enviado por Abraão para procurar uma noiva para o seu filho Isaque. Esse texto eu não vou ler não, pega aí queridos, lê lá, Gênesis 24 do 2 ao 14, é um texto grande. Eliezer foi um bom exemplo de mordomo, porque conhecia bem o seu senhor, Abraão, a quem obedecia. O mordomo de Cristo precisa conhecer bem o seu Senhor, a quem deve obedecer para que seja provado no exercício da mordomia. Mateus 25, 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha só, é mais ou menos o que eu disse. Aplique na obra do Senhor e você vai ver. Coloque as tuas finanças na obra do Senhor e você vai ver o que Deus vai te falar. Eu não estou dizendo para você dar tudo que você tem. Estou dizendo que se você tem feito aplicações, experimente aplicar na obra do Senhor. O bispo Samuel Ferreira. Opa, é daí que eu acho que isso aqui ficou, né? O bispo Samuel Ferreira diz: alguns seres humanos são capazes de fazer qualquer coisa escusa para se beneficiar. Um líder honesto entre uma pessoa e outra está se tornando cada vez mais raro. Olha o que Provérbio 20, versículo 6 diz. Esse versículo de cima vai ficar aqui, diz que eu esqueci de desativar ele. Olha lá. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? E é o que o bispo está dizendo aqui, né?
como tem sido difícil nos dias de hoje encontrar uma pessoa fiel, uma pessoa de palavra, uma pessoa honrada. Dias atrás eu passei por uma experiência dessa, queridos. Uma pessoa que eu sempre gostei, me admirava, me traiu assim. Sabe, não foi fiel comigo, não foi ética comigo. Que nós possamos entender isso e pedir a Deus, Senhor, coloque em nossas vidas pessoas de ética, de caráter, íntegra, que eu posso confiar. A desonestidade na utilização do dinheiro é uma evidência segura de um coração que não é reto diante de Deus. Ou seja, aqueles desonestos mostra perante Deus que ele é corrompido. 3.3. Administrando com honestidade. Como mordomo, o cristão é provado ou não conforme a maneira como administra os bens que lhes são confiados pelo Senhor. Lucas 12, versículo 15 vai dizer: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Ei, enquanto o mundo está brigando aí, para quem tem mais, quem é maior, Deus está dizendo que a nossa vida não se refere à quantidade de dinheiro que nós temos. Nós não somos conhecidos para o Senhor pela minha riqueza. Olha que texto lindo. Em um mundo materialista, a Bíblia nos ensina a viver um estilo de vida diferente, que agrada a Deus, onde a mordomia não é honesta. Onde a mordomia não é honesta, não existe graça divina. 102, verso 5 de Salmo: feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Olha o que o bispo Abner Ferreira fala para terminarmos a nossa lição de hoje. Se colocarmos o nosso amor nas coisas deste mundo, certamente iremos entristecer ao Senhor, pois seu desejo é que apenas administremos os bens que Ele nos dá nesta terra. Sigamos obedecendo e amando ao Senhor, ofertando com alegria, pois Ele deseja cumprir sua promessa em nós, fazendo nossos celeiros se encherem de cereais e nossos túneis transbordarem de vinho abundante. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinhos. Aleluia! O que eu ensinei no tópico 3, para cuidar das coisas que recebemos de Deus, é preciso cultivar um caráter íntegro. Olha a conclusão. Devido a tamanha responsabilidade no exercício da mordomia cristã, a certeza de futura prestação de contas e a qualidade que se exige do mordomo, devemos buscar a sabedoria e habilidade no Senhor e em sua palavra, além da indispensável capacitação do Espírito Santo, para que em tudo Deus seja por nós glorificado. Olha lá os textos, 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Entenderam, queridos? Concluíram essa lição de hoje? Mereço aí que seja compartilhado esse vídeo? Vamos preparar para a próxima lição? Não esqueça de colocar nos comentários como ficou o som. Estou regulando esse microfone, se ficou bom, se tá para quebrar o galho, o que eu preciso melhorar. No vídeo também, na imagem. Me ajude, eu preciso de você. Olha o tema da próxima lição, dia 1º de junho, hein? Essa lição será aplicada na véspera da minha ida para Israel. Oh, meu sonho! É a lição 9 e o tema dela é o contentamento e a generosidade do cristão que agradam a Deus. Amém e amém. Espero que vocês tenham aprendido, espero que compreenderam o texto, espero que possam repassar para os seus alunos, alunas, que possam repassar para as pessoas que estão ao seu lado. Olha,
É muito lindo, porque hoje nós aprendemos, queridos, não é dar para a igreja, porque todo mundo tem medo, quando fala que tem que dizimar, ofertar, ajudar, todo mundo se tranca, mas aqui nós aprendemos sobre a mordomia, o que você tem feito com as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos. Você consegue responder para mim? O que você tem feito com as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos? Tanto seu dinheiro, sua casa, seus bens materiais, seu corpo físico, seus filhos, seu casamento, sua família. Pense bem, é uma lição para refletir. Vamos orar para terminar? Querido papai, obrigado por essa lição, obrigado por ter falado forte ao nosso coração, dá-nos sabedoria para continuarmos fazendo a tua vontade. Ajude-nos, Senhor, a ser bons administradores do que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos.